Estenda suas mãos sobre mim agora, vai. Você pode liberar uma palavra sobre a minha vida? Alguém consegue abrir os seus lábios e liberar uma palavra de bênção? Lucas 6,38 diz: dai-vos será dado, o princípio para receber e entregar primeiro. Vai, libera uma palavra, vai. Para que essa palavra atinja o meu homem interior. Para que essa palavra atinja o meu espírito. Sim, Espírito Santo. Vai, eu quero ouvir o timbre da tua voz. Espírito Santo, esta é uma noite de avivamento. Essa é uma noite em que o Senhor quer gerar em nós realidades que até aqui ainda não foram geradas. Por isso, Espírito Santo, desça sobre esse ambiente. Espírito Santo, entre em lugares dentro de nós que nós até ontem nunca permitimos. Espírito Santo, não apenas faça morada, mas produza transformação. Espírito Santo, se mova e passeie no nosso meio. Nós sabemos que o Senhor pode fazer coisas que não podemos. Arranque crenças negativas de dentro de nós. Arranque de dentro de nós coisas que foram colocadas sem a sua autorização. Esta não é a noite comum. Essa é uma noite em que teu Espírito tem a primazia, tem a liberdade de se mover nesse lugar. Por isso nós clamamos, nós chamamos a existência do teu poder. Entra agora, libere sobre nós um bálsamo. A tua casa não é um lugar comum. A tua casa é uma casa de misericórdia. A tua casa é uma casa que manifesta amor. É por isso que ela é chamada de Betesda. Por isso, Espírito Santo, atinja-nos de dentro para fora. Marca-nos, Espírito Santo, e acenda dentro de nós um fogo. Acenda dentro de nós uma presença. Acenda dentro de nós algo maior do que nós. Espírito Santo, se existe alguém aqui com o coração petrificado, esta é a noite em que o Senhor tem liberdade de arrancar o coração de pedra e colocar um novo coração, um coração de carne, segundo o teu coração. Nós entregamos esse ambiente na tua presença e declaramos: venha sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se assente comigo. Coloca o texto bíblico aqui, por favor. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Versículo 5 e último. E respondeu-lhe Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. Você consegue sentir a glória de Deus? Coloca o tema aqui, eu vou contar até 3 e você vai bradar esse tema. É 1, é 2, é 3. Quantos estão na mira do céu aqui?
Você está na mira dos céus. Escute. Samuel, descansa um pouquinho aí. Daqui uns 30 segundos. Quando o Espírito te pegar aí você vem. Mas você tem que descansar um pouquinho, que eu sei que você cansou. Quantos gostaram da vinda do Samuel aqui? Diga glória a Deus. Quantos querem que ele volte? Diga aleluia. Ó. Viu? Dá carteirinha para ele, igreja, vai. Escute. Esse texto, ele registra o momento exato que acontece um encontro, diga encontro, entre Pedro e Jesus. Entre Jesus e Pedro. Na verdade, esse não é o primeiro encontro que acontece entre os dois. Dias antes, André, ele apresenta Pedro para Jesus. Marcos, a ideia que ele passa é que ele não gostou desse encontro. A ideia que Pedro passa é que ele não foi com a cara de Jesus. Só que, alguns dias depois, a sogra de Pedro, e todos se lembram dessa história, ela fica doente. E quando ela fica doente, Jesus é chamado às pressas. Jesus, ele entra na casa da sogra de Pedro, e quem está lá novamente é Pedro. Jesus, ele cura a sogra de Pedro. Pedro, naquele encontro, ele olha para Jesus como uma espécie de mágico, como uma espécie de curandeiro. Mais uma vez, não há conexão, não há empatia. O texto que eu acabei de ler, ele registra o terceiro encontro que acontece entre Pedro e Jesus, e entre Jesus e Pedro. A ideia que o texto passa é que Jesus, ele está cercando a Pedro. Jesus está perseguindo a Pedro. Todas as vezes que Jesus tem um plano na vida de alguém, Jesus, ele vai perseguir esse alguém. Jesus, ele vai caçar esse alguém, porque este alguém se torna alvo dos céus. Fale para quem está do seu lado: você é alvo. Mais forte: você é alvo do coração de Deus. No versículo 2, olha que interessante. Jesus, ele está caminhando diante de uma grande multidão, e ele consegue visualizar à distância alguns pescadores. E duas lições são extraídas deste momento em que Jesus observa a movimentação dos pescadores em questão. A primeira lição aqui, registrada pelo olhar de Jesus, é que os pescadores desceram do barco. Diga comigo: desceram do barco. E descer do barco fala sobre abandonar o seu propósito, fala sobre desacreditar da promessa, fala sobre ser vencido pela frustração, fala sobre desistir da palavra que você carrega, ou seja, da palavra que Deus liberou sobre você. Quantas pessoas nós temos aqui, ou quantas pessoas que vão me ver, me assistir, me ouvir pela internet, que estão descendo do barco sem autorização dos céus, porque estão afligidas pela dor, porque não suportam mais a sua alma gritar, o seu desespero, olham para a circunstância e não conseguem ver saída, e por causa disso estão decididas a descer do barco. Eu quero ser profeta na tua vida. Esta é uma noite em que Deus te trouxe aqui para te dizer algo preciso e específico: não é hora de descer do barco. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. A segunda realidade que Jesus observa, depois que ele percebe que eles estão descendo do barco,
Jesus percebe que eles estão lavando as redes. Diga comigo, lavando as redes. Lavar as redes fala sobre alguém que decidiu abandonar sua vocação, que no original significa vocare. Vocare é aquilo que te traz prazer. Vocare é aquilo que você faz assobiando e chupando cana. Vocare fala sobre estado de fluxo apresentado pela psicologia. Lavar as redes fala de alguém que decidiu enterrar o seu talento por falta de resultados. Fala de alguém que está frustrado. Fala de alguém que está marcado pela ausência da multiplicação dos peixes. Fala de alguém que não suporta mais olhar vendo todo mundo prosperar, mas não prospera. Todo mundo avançar, mas não avança. Todo mundo prosseguir, mas não sai do lugar. Fala para quem está do seu lado, não é tempo de descer do barco, nem de lavar as redes. Quantos estão me entendendo? Diga bem forte, glória a Deus. O texto que nós acabamos de ler nos ensina pelo menos 4 grandes lições que nós devemos aplicar na nossa vida a partir de agora. Se quisermos viver o sobrenatural, se quisermos viver a plenitude do propósito do eterno, se quisermos plantar e colher a 100 por 1, se quisermos ver a glória de Deus se movendo em tudo que leva o nosso nome. A primeira lição que eu aprendo aqui, Jesus está observando a minha e a sua embarcação. Jesus está observando a minha embarcação. Jesus está observando a tua embarcação. Sabe o que é incrível, pastora Jordana? Jesus, ele está completamente estrangulado, apertado pela multidão. Tem gente na frente tampando a visão, tem gente dos lados e tem gente atrás, mas a Bíblia diz que mesmo assim, Jesus consegue observar os barcos à distância. Fala para quem está do seu lado, Ele está de olho no teu barco. Sabe por quê? João, em Apocalipse, ele diz, os seus olhos são como chamas de fogo. O que João está dizendo é, ei, pode parecer que Deus não está vendo, mas Deus está vendo a tua dor. Pode parecer que Ele não está te enxergando, mas Ele está acompanhando cada passo que você dá, cada lágrima que cai dos teus olhos. Ele está vendo o que você passa na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Ele vê todas as coisas. Davi entende essa verdade. No Salmo 139, de 1 a 10, eu não vou falar aqui por questão de tempo, mas ele diz assim, para onde fugirei da tua presença? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo de todos os abismos, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho até os confins do mar, até ali a tua mão me alcançará e a tua destra me sustentará. O que Davi está falando é, os olhos dele são como chamas de fogo, e não há lugar que ele não me veja, não há ambiente que ele não me alcance, porque o meu Pai está em todos os lugares, em todos os tempos, e está cuidando de todas as coisas. Só quem recebe essa palavra, diga bem forte, glória a Deus. Deus está vendo tudo. Deus está vendo literalmente tudo que você e eu estamos passando. Fala para quem está do seu lado, alegra o teu coração. Eu aprendo que a multidão não é capaz de fazer Jesus tirar os olhos de mim e da minha embarcação.
Jesus está observando o que, pastor? O que Jesus está observando? Jesus está observando como você reage aos não que Ele libera. Jesus está observando como você reage a uma pescaria mal sucedida. Jesus está observando o que você faz quando você é exprimido pela circunstância. Ei, escute. Um homem não é conhecido pelas suas grandes vitórias, mas um homem ou mulher de verdade é conhecido pelos céus quando ele é espremido por Deus. O que está acontecendo na tua vida é um teste para que Ele observe o que vai sair de você nos dias da dificuldade, no tempo da dor, nas noites escuras. Tem gente que quando a coisa aperta, a primeira palavra que sai de dentro dele é um palavrão. Mas tem gente que quando a coisa aperta, a primeira palavra que sai da sua boca é adoração. Eu te adoro. Se Deus fizer, se Deus fizer, escute essa canção. Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Meu Deus, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, escute. Cuidado com aquilo que você fala no dia da frustração, porque Jesus está de olho no teu barco. Segunda lição que aprendo. Primeiro, Jesus está observando a minha embarcação. Segundo, Jesus só entra em embarcação vazia. meu Deus, Jesus não entra em embarcação que já está ocupada. Jesus só entra em embarcação vazia. Você não entendeu, vou colocar a legenda. A Bíblia diz assim: quando Pedro desce do barco, Jesus sobe no barco de Pedro. Pastor, por que Deus não entra na minha história e não provoca uma virada? Porque o teu barco já tem comandante. Porque o teu barco já está ocupado demais pela tua altivez, pelo teu orgulho, pela sua alta sustentação, pela tua sabedoria, pela tua capacidade, pelo teu network. E ele não vai entrar em um barco que já está ocupado. Enquanto Pedro não decidiu descer, Jesus não decidiu subir. Esta é uma noite em que o Espírito Santo vai nos levar a entender que nós somos completamente dependentes dele. Ele é o comandante da nossa embarcação. João no capítulo 15, no versículo 5, ele diz assim: sem mim nada sois, e sem mim nada podereis fazer. O que João está dizendo é: vocês precisam ter uma profunda reflexão acerca da estatura de vocês. Por mais que o Senhor lhe acreditou alguma coisa, você não passa de servo, e só existe um comandante dentro da sua embarcação, e esse comandante é Deus.
Deus na cruz, eu clamo a papai, oh vem com teu poder. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz, nada pode parar o autor da vida. Escute, segura. Terceira lição que eu aprendo com Jesus, quando Ele está ensinando Pedro, Ele está ensinando a mim. Quando Ele está ensinando Pedro, Ele está ensinando a você. A terceira lição que eu aprendo com Jesus, Jesus quer redefinir o propósito da sua embarcação. Eu preciso falar de novo, porque alguém aqui precisa receber essa verdade do reino. Ei, tem coisas que não estão conectadas ao teu propósito, mas que o mundo decidiu enxertar dentro de você como uma crença absoluta. E essa crença se tornou muros de proteção, que não permitem mais que o Senhor fale com você e que você escute a voz dele. O que ele está dizendo é: Pedro, você tem um propósito para a tua embarcação, mas eu tenho outro propósito. Pastor, eu não entendi. Qual era o propósito do barco de Pedro? Era um propósito individualista. Era um propósito que no máximo alcançava a sua casa. O propósito do barco de Pedro era sustentar a sua casa, era trazer alimento e mantimento para a tua casa. Só que quando Pedro desce, Jesus sobe. E todas as vezes que Jesus sobe, se prepare para receber um novo direcionamento da parte de Deus. Quando Jesus sobe no barco de Pedro, que tinha uma visão individualista, que só tocava a tua casa e alimentava a tua casa, Jesus vai pregar o evangelho para trazer uma nova direção. Jesus faz do barco de pesca um púlpito de pregação. O barco de pesca alimentava uma família, mas o púlpito vai alimentar uma multidão. O que Deus está dizendo para alguém aqui, e eu sinto a glória de Deus nessa casa. O que Deus está dizendo para alguém aqui é: você não está entendendo. Quando eu trouxer uma nova direção para o teu barco, aquilo que você imaginava vai se tornar tão pequeno aos teus olhos, porque eu vou tirar a visão individualista, eu vou colocar uma visão plural. Eu vou tirar uma visão que vai alcançar alguns, e vou colocar uma visão que vai tocar uma multidão. Só quem está entendendo, diga bem forte: glória a Deus. Escute. Olha que interessante isso aqui. Pedro está frustrado. Tem alguém aqui que tem coragem de assumir que está frustrado? Faz assim, vai. Pedro está frustrado. Ele passa a noite toda pescando. Na verdade, a expressão correta aqui é tentando pescar, porque ele não pegou nada. Quando ele se depara com Jesus, ele tem uma expectativa. Diga comigo: expectativa. E você sabe bem que a expectativa é a mãe da frustração. Ele já está frustrado, mas ele ainda tem uma expectativa. A expectativa dele é: eu quero peixe. Só que quando Jesus sobe no barco, a expectativa dele não é suprida, porque ele pede peixe e Jesus lhe entrega a palavra. Jesus passa aproximadamente, de acordo com os estudiosos, 4 horas pregando o evangelho do reino dentro do barco de Pedro. Imagine você comigo,
Pedro frustrado, sem recurso, totalmente cansado, e vendo a sua embarcação sendo usado para um propósito que não é o propósito que está no coração dele. 4 horas depois aproximadamente, Jesus volta e ensina um princípio para mim e para você, que você precisa guardar na tábua do coração. Pedro, você quer peixe, mas eu não vou dar o que você quer, eu vou dar aquilo que você precisa. Eu vou te entregar a palavra. A nossa mentalidade, nós queremos tantas coisas, e muitas vezes nos frustramos. Por quê, pastor? Porque o Senhor não nos entrega aquilo que queremos, mas Ele entrega aquilo que precisamos. Um princípio eu aprendo aqui: se Jesus tivesse entregue peixe para Pedro antes da palavra, Pedro perderia o peixe, porque não tinha sustentação para suportar a grandeza daquilo que Deus fez. O que o Espírito está dizendo é: antes de entregar para você aquilo que você quer, eu vou te entregar aquilo que vai te sustentar de pé quando você receber a promessa. Eu vou te entregar a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. Quantos querem a palavra no coração? Diga glória a Deus. Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Davi está ensinando um princípio para mim e para você. Ei, precisamos esconder a palavra, porque a palavra vai proteger os nossos corações, porque a palavra vai nos sustentar no dia da angústia, no dia da dor. Sabe por que tem tanta gente frágil na fé? Gente que está na igreja há 30 anos e não consegue passar por uma pequena realidade sem se frustrar, sem se machucar, sem blasfemar, sem se irar com Deus, porque não entendeu o princípio deixado por Davi. O que protege a vida de um homem nos dias escuros é a palavra escondida no teu coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra. Alguém pode levantar as mãos e bem forte dizer glória a Deus? Escute. Quando Jesus acabou de pregar, Ele volta e Ele diz assim: guarde isso, Pedro, volte ao mar alto e lançai as vossas redes. Pastor, quero fazer uma pergunta. Por que Deus, através de Jesus, Ele não realizou um milagre ali mesmo no raso? Ele quis repetir uma ação de dor. Ele quis levar novamente Pedro para o lugar do desespero. Qual é o propósito disso? Antes do Senhor realizar um milagre, guarde isso, Deus vai testar o seu nível máximo de obediência. Deus não está devolvendo Pedro para o profundo das águas para martirizar a sua dor, mas Ele está ensinando para ele um princípio: não existe milagre sem obediência, não existe sobrenatural sem obediência a Deus. Não adianta orar, não adianta jejuar, por mais que isso seja importante, não adianta debruçar na palavra, sem obediência o sobrenatural não acontece. Pedro, eu quero te ensinar um princípio: volte ao profundo das águas. Sabe o que eu acho poderoso aqui? Eu estou caminhando para o final. Pedro poderia questionar sim ou não. Pedro poderia questionar sim ou não. Ele tem tudo para questionar, mas ele não questiona. A pergunta que não quer calar é essa: nos dias da sua dor, nos dias do não de Deus, nos dias que a porta se fecha, nos dias que você entrega tudo e Deus não responde com nada, qual é o teu posicionamento? Qual é a tua reação? Como
que o céu te enxerga quando o céu decide ser fechado diante dos seus olhos para poder treinar a sua fé. A Bíblia diz que Pedro tinha tudo para poder questionar. Imagine você comigo. Jesus está dizendo assim: Samuel, volte para o lugar da sua frustração. Só que Jesus, Heitor, ele não está falando com qualquer um. Ele está falando com um especialista na arte da pesca. Ele está falando com um homem que conhece o que faz. E o nosso problema é esse: a gente acha que porque conhece o que faz, tem poder de dar palpite para Deus. Fale para quem está do seu lado: Deus não se importa com o teu palpite, guarde para você. Olha o silêncio da morte. Levanta suas mãos, eu sinto de adorar o Senhor. Delino Marçal de novo, vai, seu amigo. Se Deus fizer, vai. Se Deus fizer, eu sinto Deus aqui, você pode adorar? Ele é Deus, se não fizer, vai, libera do coração. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, Santo Deus. Segura aí, olha aqui. Pedro é um profissional. Pedro sabia o que estava fazendo em alto mar. Pedro poderia olhar para Jesus com arrogância, dizendo assim: Senhor, isso contraria a lei ou as leis da pesca. Pesca profissional não se faz de dia, se faz de... Agora o Senhor está querendo dizer que eu, Pedro, que sei o que estou fazendo, que fiz tudo certo e deu tudo errado, devo voltar agora contra as leis naturais, no lugar da minha frustração, porque o Senhor falou? Mas não é isso que Pedro faz, e não é isso que você vai fazer. Quando o Senhor te mandar fazer aquilo que você parece dominar, mas no fundo do fundo não domina. Pedro poderia olhar para a rede, e quem já viu uma pesca profissional acontecer, você sabe que são horas de trabalho para poder limpar uma rede. Pedro poderia olhar para a rede e falar assim: eu vou ter que fazer tudo isso de novo se der errado. Eu vou ter que lavar as redes que eu passei horas lavando. E pior do que isso, Pedro poderia olhar para Jesus dizendo: o que o Senhor conhece de pesca, sendo que aquilo que você governa é a marcenaria? Mas Pedro tomou uma decisão. Ele decide cumprir aquilo que o mestre disse. Olhe para cá. Ele decide voltar para o lugar debaixo da obediência. Quando Deus te der uma ordem, aprenda com Pedro a não questionar os métodos dos céus. Sabe por que tem tanta gente que faz a coisa certa e não consegue colher os frutos da prosperidade, da bondade dos céus? Porque estão insistindo em fazer nas suas medidas e não nas medidas de Deus. O que Deus, através do Espírito Santo, quer falar com você é: por mais que eu te dê inteligência, por mais que eu te dê sabedoria, por mais que eu te dê ousadia, aprenda uma coisa: nas suas medidas nada prospera em alta intensidade. Pedro queria trabalhar nas suas medidas, enquanto Jesus estava dizendo: Pedro, nas suas medidas vai gerar fadiga, nas suas medidas vai gerar cansaço, nas suas medidas vai gerar exposição, nas suas medidas vai gerar frustração, mas debaixo das minhas medidas haverá prosperidade e paz. Quantos recebem essa palavra?
Diga comigo, glória a Deus. Quem pode aplaudir ao Senhor bem forte? Vai, vai, aplauda. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre serás Deus. Escute. Jesus disse: lançai a rede. Diga comigo, lançai a rede. Olha, o texto está dizendo assim no versículo 5: e respondeu Simão, disse-lhe: mestre, havendo eu trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra voltaremos e lançaremos as redes. O que Pedro está dizendo é isso aqui, ó. Pai, nós trabalhamos a noite toda sobre o alicerce da inteligência. Nós trabalhamos a noite toda sobre o alicerce da capacidade. Nós trabalhamos a noite toda sobre o alicerce do network. Nós trabalhamos a noite toda sobre o alicerce da malícia. Mas agora nós entendemos que é hora de tocar o fundamento. O que o Espírito de Deus está me usando para dizer é: até aqui você usou um fundamento para poder realizar aquilo que você tem realizado, mas a partir dessa noite, a ordem que vem de Deus é tempo de trocar a superfície, é tempo de trocar os fundamentos, é tempo de trocar a superfície. O que o Senhor está me usando para te dizer é: a partir de agora eu vou trabalhar debaixo da superfície da sua palavra. A partir de agora o meu fundamento, o meu alicerce vai ser a tua palavra. Fala para quem está do seu lado: é tempo de trocar o fundamento. Fica de pé em nome de Jesus. Escute, olhe para cá. E fazendo isso, colheram uma grande, diga comigo, uma grande quantidade de peixe. A pergunta que não quer calar é: há quanto tempo você não desfruta do exagero de Deus? O texto está dizendo que um homem que estava debaixo de escassez, que não tinha alcançado nada, agora está colhendo, um dia depois, uma grande, diga comigo, uma grande, não mais forte, uma grande, não, diga bem forte, uma grande. Que Deus vai fazer na tua vida grande, você crê nessa palavra? Uma grande quantidade de peixes. Sabe qual que é o problema, Marcos Leão? Remi. Sabe qual que é o problema de quando a gente não segue a instrução que Ele dá para nós? Além da gente prejudicar a nossa casa, a gente prejudica as pessoas que Deus levantou e conectou ao nosso propósito. A Bíblia diz que quando eles escolhem uma grande quantidade, Deus diz o número. Eles não tinham pescado nenhum peixe, mas agora debaixo da palavra e do método do céu, eles colhem 153 grandes, a Bíblia diz,
grandes, a Bíblia não diz pequenos, a Bíblia não diz médios, porque o que Deus vai fazer na tua vida, eu estou profetizando, nesses próximos dias, não vai ser pequeno, não vai ser médio, mas vai ser grande, como Ele fez na vida de Pedro. E a Bíblia diz assim, que a quantidade, Samuel, de peixes que ele pescou, era tão grande, mas tão grande, que ele teve que convidar, vem aqui, me dá a mão, ele teve que convidar o barco dos amigos, para poder suportar a grandeza daquilo que Deus está fazendo. Você não está entendendo? A tua desobediência não prejudica só você, a tua desobediência prejudica os seus amigos que dependem do teu propósito. O que ele está dizendo é tempo de obedecer às medidas dos céus, é tempo de trocar a superfície, é tempo de estabelecer mudanças que provocarão milagres extraordinários na minha e na sua história. Só quem está me entendendo, solta o leão que habita dentro de você e diga glória a Deus. Escute, eu finalizo aqui. Como Pedro, eu também já vivi com Jesus fora do meu barco. Como Pedro, eu já fui cheio de mim mesmo, achando que eu era bom no que eu fazia. Eu olhava para mim, achava que a minha capacidade, a minha condição ou habilidade de desenvolver algumas coisas era suficiente para viver aquilo que eu sonhava. Mas eu entendi, depois que eu permiti, descendo do meu barco, que ele entrasse no meu barco, eu entendi que era possível viver uma nova temporada. Você talvez esteja vivendo os seus piores dias. Talvez você que entrou aqui nessa casa, você pode estar afastado do Evangelho, afastado da casa do Senhor, e você está tão cansado da religião, que você diz assim, olha, eu vou lá na igreja, mas eu não quero nunca mais me relacionar de maneira séria com a igreja, porque eu já tenho o meu relacionamento com Deus, eu sou uma filha amada, um filho amado. Talvez essa palavra é para você que está assistindo como Pedro, a frustração crescer, para você que como eu no passado, não descia do barco. Essa é a noite que você precisa decidir descer do barco, para que ele possa entrar. Se alguém nessa casa, que não entregou ainda a sua vida para Jesus, eu quero dizer para você como um profeta que Deus levantou, essa é a noite da tua mudança. Escute, é a noite da tua virada. Alguém entre nós que está afastado do Evangelho, alguém que está fora dos caminhos, ou alguém que não conhece a Jesus ao ponto de ter se entregado, alguém que não conhece a Jesus ao ponto de ter decidido descer do barco para ele subir. Se alguém entre nós, saia do teu lugar, vem aqui na frente, ou levanta a sua mão para que eu possa te ver e fazer uma oração por você. Alguém entre nós, alguém nessa casa, aqui, vem para cá. Mais alguém pode aplaudir ao Senhor. Se tiver mais alguém, vem para cá, vem para cá. Traga, por favor, traga essa pessoa aqui. Pode vir aqui, me ajude, pastores. Nós vamos cantar a canção. Enquanto nós estivermos cantando essa canção, eu quero que você não se envergonhe. Sai do teu lugar, vem aqui na frente. É tempo de restauração. Jesus quer subir no barco. Jesus quer governar a sua história. Eu vou, já tô indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Eu vou, já tô indo ao teu encontro, Senhor.
mais alguém, vem pra cá, vai. silêncio a sós. O Senhor está de braços abertos. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz, nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Eu vou, já tô indo ao teu encontro, Senhor. Escute. Vou correndo ao teu encontro. Eu vou. Prometo não demorar. Esse pedido aos cansados, machucados pela religião e pela igreja. Você que está vivendo uma vida bem diferente da que deveria estar vivendo. Você que tenta se conectar na videira verdadeira, mas a vontade é: eu venho no culto e não quero voltar mais. Vem aqui, eu quero orar com você. Eu sinto no Espírito que há pessoas aqui que precisam dessa oração. Cadê você? Você está aqui? Sai do seu lugar, vem rapidamente para cá. Enquanto nós cantamos essa canção, só o refrão dessa canção, eu quero te dar apenas 1 minuto para você sair do teu lugar, amém? Para que a gente possa orar. Aleluias. Já tô indo ao teu encontro, Senhor. Isso, Espírito Santo, pode atrair mesmo. Vou correndo ao teu encontro, eu vou. Já tô indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, eu vou. Já tô indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, eu vou. Já tô indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu. Aleluias. Olhe para cá, vocês que estão aqui. A Bíblia diz assim, ó, Mateus 11:28. Vinde a mim. Olha que incrível esse texto. Não é vinde ao pastor. Eu até me considero um sujeito bom, mas cheio de defeito, embora eu me esforce tanto. O que ele está dizendo não é venha a um lugar, é venha a uma pessoa. Vocês que estão cansados, você está cansado, não está? Vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis alívio para a vossa alma. Porque o meu jugo é leve, meu fardo é suave. Olha o que Jesus está fazendo aqui. Está tirando o peso, o fardo pesado, a acusação. Ele está liberando um tempo novo sobre vocês. Vocês creem nessa palavra, igreja? Estenda a sua mão para cá. Eu sinto um aroma, uma graça do Espírito nesse lugar. Amém? Estou sentindo. Vocês que estão aqui na frente, repitam assim comigo: Senhor Jesus. Mais forte assim: Senhor Jesus, me devolve para o lugar de filho, o lugar de filha, o lugar que me pertence, que é meu por herança. A partir de hoje, escreve meu nome no livro da vida e me devolva o relacionamento
com o Espírito Santo. Cuida de mim, porque eu estou me sentindo como um órfão se sente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estenda a sua mão para cá. Paizinho, nós declaramos que essas vidas nunca mais serão as mesmas. Declaramos um novo tempo, uma nova estação. Declaramos: o culto acaba, mas para casa vocês não voltam sozinhos. O culto acaba, mas ele vai com vocês. Que um novo tempo, uma nova temporada nasça hoje na vida dos teus filhos. É um decreto que eu libero. Que a vida desse casal nunca mais seja a mesma. Que a mão do Senhor os alcance. Que o Senhor faça uma obra e glorifique Jesus Cristo pelo poder da palavra. Eu abençoo a sua vida, a sua casa. Qual que é o seu nome? Vem cá. Vocês são casados? Você queria? Amém. Dá a mão de vocês aqui. Senhor, eu não conheço essa família, mas o Senhor conhece. Nunca mais permita eles saírem da tua casa. Agora é para ficar. Finca as raízes dele. Eles estão arrebentados por dentro. Mas o Deus que começou essa obra garante terminá-la. Eu declaro agora pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra de Deus, uma nova estação. Como profeta eu decreto, seja fechada essa estação velha e amarga, e uma estação nova seja aberta na vida de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu declaro que Deus está escondendo vocês debaixo das asas dele. Eu vejo muros se levantando que aponta profeticamente para a reconstrução. Deus vai reconstruir a história de vocês. E o Espírito Santo está gritando no meu espírito, dizendo assim: no lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Por isso, na vossa terra, recebereis o dobro e tereis perpétua alegria. Assim diz o Senhor. Quem pode aplaudir o Senhor? Aplauda o Senhor bem forte. Olha só, nós já vamos terminar agora. Pastora Viviane, pastor Douglas, está onde? Pastora dos novos membros estão aqui. Eles vão acompanhar vocês. Mas antes disso aqui, rapidinho, eu quero que você coloque a mão na tua cabeça, porque nós vamos decretar. Esse culto é profético, eu quero terminar ele debaixo de uma palavra. Você crê nisso? Amém? Diga comigo: Senhor Jesus. Fala mais forte: Senhor Jesus, eu recebo o bálsamo da renovação. Eu recebo visão de águia. Eu recebo renovação das forças. Eu recebo transformação de água em vinho. Eu declaro que aonde eu pisar, a planta dos meus pés, o Senhor me abençoará. Eu declaro que haverá abundante provisão sobre os meus celeiros. Liberte a minha casa, prospere o meu lar, fortaleça a minha fé e me faça viver, me faça viver, me faça viver a partir de agora o sobrenatural. Vai, aplauda mais forte. Quem recebeu, diga glória a Deus. Bem, quem
gostou do novo modelo desse culto? Diga amém. Glória a Deus. Nós teremos sempre no segundo culto, vai estar um parceiro junto com a nossa equipe de louvor, adorando a Deus no sobrenatural profético. E você tem uma incumbência para o próximo culto. Eu queria que você trouxesse alguém, diga comigo amém, para que pudesse estar conosco recebendo a renovação desta palavra. Amém? Coloca a tua mão assim, deixa eu abençoar você. Quem sabe o Samuel vem domingo que vem de novo, diga amém. Quem gostou do Samuel, diga glória a Deus. Ué, Samuel, você está até com moralzinha aqui. Glória a Deus. Amém. Só vou pagar a janta que a esposa vir. Não gosto de sozinho assim, não pago não. Coloca a mão assim, amém? Obrigado, Samuel. Como é que é o nome do meu amigo? Fábio, gratidão pela tua vida. Obrigado, tá? Deus te abençoe. Amém? Quantos peixes que nós vamos colher essa semana? Diga 153 grandes. É profético, amém? Meu irmão, eu creio em tudo. Se o Espírito Santo me derrubar, eu me jogo. Tá tudo certo, amém? Glória a Deus. Paizinho querido, na autoridade do teu nome, nós declaramos que a intensidade do céu vai sacudir Goiânia essa semana. Nós liberamos uma palavra, Senhor, que esta palavra vai ganhar forma, essa palavra vai ganhar vida dentro de nós. A vida de Deus vai nos despertar para viver um novo tempo, uma nova estação, um tempo de ousadia, um tempo de prosperidade, um tempo de paz, um tempo de alegria, um tempo de atrevimento. Meu Deus, eu sinto o cheiro de milagre. Por isso, Espírito Santo, eu te peço que durante ao longo desta semana, sinais se manifestem, que o sobrenatural atinja o centro da casa de cada pessoa. Vai ter gente aqui que vai ficar assustada. Se eu falo da parte de Deus, se prepare. Tem coisa que você sonhou, nunca plantou, mas porque acreditou vai acontecer na tua vida. Eu declaro que você vai colher aonde você nunca plantou e vai colher também aonde plantou. Eu profetizo em nome de Jesus que causas na justiça serão destravadas. Imóveis que não vendem serão vendidos. Eu declaro em nome de Jesus que empresas que estão próximas à falência, à bancarrota, famílias que estão passando o pior episódio da sua história, de forma financeira, de forma sentimental, pais e filhos, filhos e pais, eu libero uma palavra, que Deus entre hoje no circuito da sua história e libere uma virada, uma virada, uma virada, uma virada. Quem recebe, diga glória a Deus. Coloca a mão assim. Samuel, para finalizar, nós vamos acabar, vou liberar a bênção, uma música para quebrar tudo. Pergunta ao Espírito Santo: Espírito Santo, o que você usa para quebrar tudo? Aí você canta essa. Que a graça do Senhor, o grande amor de Deus e as consolações do Santíssimo Espírito atinja a tua vida hoje e sempre. Que Deus faça a diferença entre quem serve e quem não serve. E que esta semana seja uma semana que até aquilo que parecia que ia dar errado venha dar certo na tua história. Eu profetizo, Deus vai te plantar em lugares altos e vai fazer uma virada. Se prepare para a maior pescaria da sua história, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a tua vida. Vai, vai. Se derrama.